Boa noite, pessoal. Boa noite aí quem está entrando. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o nosso assunto de hoje. Hoje nós falaremos sobre financiamento bancário. Boa noite, Marfi, Selena. Sobre financiamento bancário. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Hoje eu coloquei o fone aqui para poder ver se o áudio fica melhor. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, me confirmarem aí se estão ouvindo. Oi, Floriano. Todo mundo me ouvindo aí bem, né? Quem tá entrando aí, pessoal, aperte aí nesse aviãozinho e encaminhe aí para os amigos que têm interesse no assunto. Porque essa questão aí de financiamento, né, bancário, empréstimo, financiamento imobiliário, automóveis, isso aí surgem, né, geram muitas discussões e demandam muitas ações aí no judiciário. Então é importante pra caramba a gente saber os nossos direitos, saber o que pode ser feito, né? Bem, eu acho que já tá todo mundo me ouvindo, deu um tempinho aí para o pessoal entrar, então eu vou começar. O intuito de hoje da live, eu mudei, né, a live para segunda-feira, às 7h30. O pessoal falou que é melhor para poder entrar, para assistir, mais tranquilo, que 9h30 tem pessoas que acham um pouco tarde, né, quer já descansar. Então, mudei para segunda-feira, hoje está sendo aí o primeiro dia. Então, segunda-feira, 7h30 da noite é o nosso encontro por aqui, tá certo, pessoal? E hoje nós vamos falar aí sobre financiamento bancário. Financiamento bancário é uma coisa que gera aí muitos detalhes, né? Sempre o banco, como ele tem uma capacidade aí de poder em cima dos clientes, né? A sua capacidade econômica, ele acaba se aproveitando, né, dessa capacidade econômica e aí acaba extrapolando os limites. E aí eu delimitei alguns pontos que são bastante complicadores e que surgem dificuldades para o consumidor para falar com vocês hoje. O primeiro deles são os juros abusivos. Assim, é o principal, gente, é o principal. Não tem nem palavras para poder descrever como que os juros é o principal problema nos contratos aí de financiamento, nos empréstimos bancários. Só que o que acontece? Antigamente a gente tinha aquela ideia de que somente poderia existir uma cobrança de juros de 12% ao ano. Só que essa teoria já é bastante antiga, já está pacificado e ultrapassada. O STJ ele veio, tem até uma súmula do STJ, dizendo que não, que se você contratou uns juros, desde que eles não sejam muito exorbitantes, que aí traz essa dificuldade para a gente de entender o que é para o STJ exorbitante, o que é para um juiz exorbitante, é uma palavra aí muito subjetiva, né? Porque depende aí da sua capacidade econômica para poder dizer se é exorbitante ou não, mas se usa esse termo nos processos. Então, se os juros não são muito exorbitantes, legal, pode manter os juros, não existe problema algum. Então, a gente fica aí nessa sinuca, né? Sem saber direito como agir. Mas se tem a ideia de que os juros, se você contratou, se você assinou e lá está de forma expressa qual era o valor dos juros, você anuiu com aqueles juros, então eles não seriam aí abusivos, a não ser que realmente seja aí, vamos pôr, 30%, 40%, aí sim, muito exagerado, aí sim seria juros abusivos, tá certo? E uma dica muito interessante para quem tem aí financiamento e que paga prestações fixas é a calculadora do cidadão. Você entra no site aí do Banco Central e aí tem essa ferramenta que é a calculadora do cidadão. Você coloca lá o valor da sua parcela, a quantidade de meses, o valor que você pegou de empréstimo. Você pode variar aí, né, dentro dessas informações. E essa calculadora te dá, por exemplo, se você não colocar o percentual, ela te dá o percentual que foi aplicado. Se você colocar o percentual, o período de pagamento, ela te dá o valor da prestação. Então, para poder você fazer essa conta simples aí e verificar, porque os bancos, muitas vezes, eles ganham nos cálculos. Eles colocam a taxa de juros ok,
mas no momento em que vai colocando ali o valor das parcelas, ele coloca uma parcela muito exorbitante. Ele coloca uma parcela que está fora da realidade, entendeu? E aí é nisso aí que eles ganham e a gente precisa ficar esperto e fazer esse cálculo direitinho. Isso acontece demais naqueles contratos em que a parcela é variável. Nesses contratos em que a parcela é variável, é ainda mais fácil deles darem esse migué e acabar ganhando aí em cima dos seus clientes. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Antigamente, existia muito, acho que talvez muitas das pessoas aqui devem ter ouvido falar, a respeito da revisão, né, do contrato de financiamento de automóveis. Isso foi uma técnica aí que foi usada, daquelas ações em massa, né, que essas teses que se cria, mas que hoje em dia já não cabe mais, tá, pessoal? Antigamente, muitas pessoas conseguiram aí boas reduções, hoje em dia já não existe mais de forma tão clara isso. Os juízes, eles entendem que se você assinou aquele contrato de empréstimo, né, de financiamento, na verdade, no caso dos automóveis, naquele percentual de juros, você concordou em pagar, então é muito difícil de você ter uma revisão. O que o pessoal usa é meio que como estratégia de negociação. Você entra com uma ação, deixa de pagar o seu financiamento do veículo, né? E aí, diante disso, o banco fica naquele desespero que eu preciso, não posso perder, né? E aí acaba negociando um valor menor para quitação. Mas antes do banco chegar a esse ponto, ele entra com uma ação de busca e apreensão, então você pode ter o seu veículo apreendido. Então não é uma estratégia boa de se fazer, tá certo, pessoal? Acaba que essa ideia aí que se teve antigamente, aí eu acho que nos anos de 2010, mais ou menos, a gente teve muitas ações desse tipo, hoje em dia já não cabe mais. Mas de toda forma existe aí essa questão dos juros, dos cálculos serem feitos de forma errada. Então, se os juros, você olhando para os juros, ele está aí dentro desses 12% ao ano, mas a parcela é variável, e aí você tem que verificar certinho se realmente esse cálculo está sendo feito, porque é aí que os bancos ganham, tá? Outro ponto que às vezes acontece dos bancos cobrarem é taxa de cadastro e busca de informações. Isso é errado, pessoal. O banco não pode exigir que você, para fazer um cadastro lá de financiamento ou para aprovar o empréstimo, você tenha que pagar algo, tá? Errado. A mesma coisa que é a busca de informações. O banco, o interesse é dele de saber se o seu nome está limpo, se o seu score é alto ou não. Então, não existe isso de cobrar isso do consumidor. Isso é proibido, não aceitem se isso por acaso acontecer, tá certo? Outra coisa, cobrança pela emissão dos boletos. Também é proibido. Tem norma interna do Banco Central proibindo, no caso de empréstimos, tá, pessoal? Estou falando no caso de empréstimo e financiamento, a cobrança aí de taxa para a emissão de boleto. Também outra coisa que não pode aceitar. Uma coisa também que acontece demais, são muitas coisas que acontecem muito, né? Vincular seguro ao financiamento. Não pode, gente. Vincular seguro, vincular abertura em conta no banco, vincular cartão de crédito. Eles tentam vincular a maior quantidade de produtos possíveis aí no empréstimo, aí no financiamento. E isso é proibido. Isso no Código de Defesa do Consumidor é chamado de venda casada. Então, não é permitido. Mas eu faço uma ressalva quanto a isso, que é com relação ao financiamento habitacional. Se você vai comprar uma casa, existe a lei que determina que você tem que ter um seguro habitacional. Aí sim é uma determinação, não seria uma venda casada, tá? Mas não seria porque você tem a liberdade de contratar esse seguro em outra instituição que não seja aquela que você está fazendo o empréstimo, que você está fazendo o financiamento. Então, você teria essa liberdade, tá certo? E para que serve esse seguro habitacional? Como são quando você vai comprar um imóvel? Geralmente, né, é um valor muito alto, é uma grande monta aí envolvida. Esse seguro, ele vale tanto para a sua capacidade, no caso do seu falecimento ou sua incapacidade para o trabalho, então ele quitaria, até um caso aí muito comum de acontecer no caso de câncer. As pessoas que têm câncer e tal, e têm um financiamento imobiliário, a maior parte desses seguros, eles prevêem o câncer como incapacidade total. Daí quita, viu, o financiamento imobiliário. E a segunda coisa é para resguardar o imóvel, então é um seguro para os danos físicos mesmo desse imóvel, tá certo?
Então, a lei obriga isso para ter esses cuidados. Só que você tem que ter a liberdade de poder contratar esse seguro em outra instituição, que não seja aquela que você está comprando ali, que você está adquirindo esse empréstimo, tá certo? Então, venda casada, proibido. Outra coisa também que é possível fazer é antecipar o pagamento das parcelas, né? Muita gente acaba fazendo isso. É uma estratégia muito eficaz, porque quando você antecipa a quitação das parcelas, a empresa, o banco, né, a financeira, ela tem a obrigação, tá, pessoal? É obrigação mesmo de reduzir o valor de pagamento para você. Então, você não vai pagar o valor que estava previsto, porque você está pagando antes. Então, tem que retirar esses juros, tá certo? Então, no caso de antecipação de pagamento do financiamento, também tem a obrigatoriedade de redução do valor para a quitação. É outro direito aí do consumidor que adquire um empréstimo, tá certo? Transmissão para terceiros. Eu adquiri o empréstimo, que é o financiamento, né? Financiamento que é ótimo de fazer isso, principalmente de veículo. Adquiri o financiamento, vou transmitir para outra pessoa, para um terceiro. É possível? É, só que você tem que submeter aí, o terceiro tem que submeter as regras ali do banco. Então, vai ter que ver se ele vai ter crédito aprovado, se vai ser tudo certo. É o que acaba impossibilitando e o que acaba fazendo as pessoas constituírem um contrato de gaveta para fazer, né, essa transmissão, essa venda de ágio. E, pessoal, não façam isso. Isso é problema na certa. Tem até vídeo lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, falando a respeito dessa questão da venda de ágio. Isso é dor de cabeça com certeza, porque o seu nome que está vinculado. E a gente, nada mais do que a gente para cuidar do nosso próprio nome. Quando você passa para um terceiro quitar essas parcelas, eventualmente ele atrasa. E a não ser que você arque com esses custos, seu nome vai sim ser negativado. Você vai ter uma ação judicial, se for um veículo aí de busca e apreensão do veículo no seu nome, se for do imóvel de despejo, né? Então, é problema, tá? E para poder conseguir reconstituir isso, voltar à situação de origem, é muito problema. Então, se você for fazer uma transmissão do seu contrato para um terceiro, você tem que fazer com a participação do agente que te emprestou o dinheiro, tá? Se você fizer essa cessão de direitos com a participação do banco, da financeira, aí ok. Aí você evita todos os seus problemas, você se resguarda. Mas não sendo, evitem ao máximo fazer isso, porque senão a gente tem problema no futuro, tá certo? Outra coisa, cancelamento do financiamento. É possível? É possível você desistir, mas há custos. Você não vai se eximir aí de pagamento de multa contratual, que todos os contratos prevêem multa, e nem o pagamento de taxas administrativas e dos custos lá que o banco fez. Então, assim, é um péssimo negócio, mas é possível. E nessa onda aí também do cancelamento, acaba que os bancos se beneficiam e cobram valores exorbitantes. Então, tem que prestar bastante atenção se as cláusulas previam adequadamente essa rescisão contratual de forma igual para ambos os lados, tá certo? E se não são abusivas, porque se forem, a gente consegue, via judicial, reverter essa situação, tá certo? Outra coisa que também acontece muito, que até nessa questão da transmissão para terceiros aí eu acabei esquecendo de falar, portabilidade de empréstimo bancário. Gente, virou moda isso aí. Para quem é servidor público, então, recebe muitas propostas de portabilidade. Como que funciona isso? As financeiras, elas fazem de uma maneira meio, a grosso modo, digamos assim. Eu contratei um empréstimo com o BRB, tá certo? Contratei um empréstimo de R$10.000. Aí comecei a pagar lá essas prestações. Aí o Santander me liga falando assim: Josiane, eu tenho aqui, eu sei que você tem um empréstimo aí de R$10.000 e eu tenho aqui um crédito para você de 15 mil. Aí o que eu faço? Eu vou quitar esses 10 mil que você pegou de emprestado lá no BRB, ainda vou te dar um troco de 5 mil. E aí você passa a dever para mim, Santander, com uma taxa menor. Aí você pagava aí R$1.000 por mês, agora você vai pagar R$800, só que você vai pagar 12 meses a mais. Aí tem muita gente que acha que é um bom negócio e entra nessa furada, sabe? Então, essa portabilidade acaba acontecendo e aí isso dá problema, gente, porque aí às vezes o banco não paga o outro banco, aí acaba que você pega 2 empréstimos. Então, assim, prestar muita atenção com essas negociações, principalmente que são negociações que acontecem pelo telefone, tá certo?
Então, você que é servidor público, fique atento a essa questão da portabilidade. Realmente tem alguns casos que vale muito a pena os juros, porque como existe essa guerra de mercado, acabam oferecendo aí realmente valores baixos. Mas prestem atenção antes de contratar para poder não entrar num barco furado, tá certo? E também para quem é servidor e para quem não é também, que tem aí essa questão da consignação do empréstimo bancário, né? O que acontece? 30% apenas do salário pode ser usado como margem para pagamento aí de empréstimos e financiamentos, tá certo? E aí acontece muito, pessoal, de extrapolar esses 30%. Não pode. Se entrar com ação judicial, tentando limitar os 30%, é uma ação ganha. É possível, sim, limitar 30%. E até existe outra tese, que é, às vezes, o servidor, né, ele tem um desconto de 30% no contra-cheque dele, mas ele também extrapolou aquele limite de 30%, mas ele também tem débito na conta corrente dele, que é a conta salário dele. Ou seja, tá burlando aí esse limite dos 30%, fazendo descontos em separado. Isso também é proibido. Se entrar com ação judicial para limitar esses 30%, juntando os descontos em conta corrente, da conta salário e também no contra-cheque, é possível o êxito, tá? Realmente é considerado o salário do servidor, o salário da pessoa, né, uma verba alimentar, assim, essencial. E não pode comprometer mais do que 30%, porque atrapalharia aí a subsistência da pessoa, do trabalhador. Então, essa limitação, ela é uma limitação constitucional e ela é realmente levada ao pé da letra. Então, assim, os bancos, eles não respeitam, eles burlam dessa forma, mas se entrar com uma ação judicial, é possível sim fazer essa limitação da margem de consignação, tá certo? Essas eram as dicas, várias, né? Vários probleminhas aí com relação a empréstimo, a financiamento, mas eram as dicas que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Espero que tenha sido clara. Alguém tem alguma dúvida? A Germany aqui está perguntando sobre as tarifas de abertura e propostas de empréstimo, se são vetadas. São sim. Essas taxas, elas não podem ser cobradas, tá, pessoal? Tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, como por normas internas do Banco Central. Assim, o Banco Central, ele tem várias normas que acaba que os consumidores não conhecem, porque os próprios bancos ocultam. Por exemplo, tarifa para manutenção de conta corrente. É obrigatório o banco oferecer um tipo de conta que você não paga tarifa alguma. É claro que você vai ter direito aí a um saque mensal, a um extrato mensal, a coisas mínimas. Mas é obrigatório oferecer esse serviço. Só que se você chega no caixa eletrônico, porque geralmente você contrata esse serviço de tarifa da sua conta no caixa eletrônico. Aí você chega lá no caixa eletrônico, é uma complicação para você conseguir habilitar esse serviço. Porque não é claro, você tem que, se eu não me engano, há uma época que eu fui fazer, faz algum tempo isso, você tem que quase que pedir assistência, porque você tem que não preencher para ser o mínimo. Só que não tem essa explicação lá. Então, eles fazem de uma forma para poder acabar pegando as pessoas nos detalhes e tirando proveito. Porque assim, uma taxa aí é R$15, mas R$15 de quantos milhões de contas, né? Então, no final das contas, essa conta dá bem alta, né? Alguma dúvida, pessoal, sobre essas questões? Existe uma taxa de juro média acima da qual seja considerada abusiva? Não existe nada claro, determinado, não. É realmente subjetivo, né? Entendia-se que 12% era o limite, mas hoje em dia já não existe isso mais. Claro que se tiver aí 40%, 50%, isso é abusivo, mas 30%, 27%, há dúvidas, há controvérsia, precisa entrar com uma ação para se discutir, tá certo? Ainda sobre a limitação dos 30%, os bancos que retêm os salários da fonte, sobretudo o BRB e outros de natureza pública, podem estornar os valores retidos indevidamente ou apenas a decisão é cessar a atitude abusiva? Não, é somente cessar, não existe o reembolso não, porque você devia, né? Realmente, aquela cobrança, ela é ilícita, só que é ilícito a cobrança acima do limite que você pode pagar naquele momento. Então, a limitação é a partir dali. A retroativa tem juízes que deferem, mas é muito raro, viu? É muito difícil conseguir.
Então, assim, vai depender aí, querendo ou não, do juiz que irá decidir a situação, mas geralmente é daqui pra frente, tá certo? Acho que é só isso, né, pessoal? A live aí rapidinha pra gente. Espero vocês na próxima segunda-feira. E quem tiver sugestão aí de temas para poder a gente abordar aqui, estou à disposição. E estou à disposição também para tirar dúvidas, caso tenha ficado ainda alguma coisa aí mal esclarecida, tá certo? Tchau, obrigada pela presença de todos, até a próxima.